a respeito do fanatismo religioso. E nós temos que entender que a religião em si, ela faz parte de um jogo de poder entre a política. Se a gente não olhar por esse ângulo, a gente não vai conseguir entender a manipulação que existe, que não alcança muitas vezes ao olhar crítico das pessoas que compõem o lado religioso. E se tornam pessoas fanáticas, fortalecendo, dando mais poder para aquilo que a engrenagem do sistema gosta e com certeza faz questão de ter. E esse fanatismo leva as pessoas a viver uma vida totalmente cega, né? Eles não conseguem enxergar do que eles estão fazendo parte. Não é somente de uma religião em si. Quando eu falo de religião aqui, por mais que o meu canal é feito de assuntos em cima do pentecostalismo, em cima do lado mais cristão da ideia, mas é generalizado, não é só o lado cristão, é qualquer outra crença religiosa. É um desespero marcante pela busca de uma certa influência, né? Aquela ideia da tomada de poder na sociedade. E nessa ânsia, né, pelo poder que a maioria dos líderes tem e usam o povo como massa de manobra, revela a pulsão de morte como pulsão de domínio. O fanatismo religioso, sem um certo vínculo com o interesse político, não passa de um fenômeno de uma seita isolada no meio da sociedade. Em outras palavras, fechada em si mesmo, ciente do seu direito de existir e constituindo parte do folclore de uma nação. E isso é decepcionante quando você passa a enxergar por esse ângulo. E quando ela está atrelada, né, ao jogo de interesse político, essa ideia, né, do fanatismo, ele acaba se agigantando, chegando a um patamar, né, de pretensões de domínio para além da realidade religiosa, que a maioria acha que é só aquilo ali. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, inclusive até anotei aqui: se um dos princípios do Estado laico é a separação entre igreja e Estado, as atuais ingerências dos meios religiosos, sobretudo dos mais intransigentes em assuntos de ordem política, social e infiltração de líderes religiosos nas diversas instâncias do governo, que é o que a gente vê hoje no Brasil acontecendo muito, né? A ganância dos líderes religiosos ter alguma fatia do governo para eles se sentirem poderosos. O retorno da religião, né, com essa força de domínio, que ela é fomentada pelo fanatismo, né, o fanático, traz consigo uma ideia de uma logística, deu para entender? Que é tudo preparado artimanhosamente para que as coisas andem politicamente como deve andar. Usando-se, né, do fanático, usando-se do fanatismo justamente para fortalecer essa ideia. E quem sai perdendo sempre é o povo. E a maioria do povo não estão conectados com isso, não estão ligados que eles fazem parte de um contexto onde só tem um interesse, é jogo pelo poder. E o fanatismo religioso só fortalece esse jogo. Cara, é decepcionante quando você entra nessa esfera e começa a entender essa questão. Porque não se trata somente de uma afirmação da necessidade de uma transcendência, mas sim de um novo meio de dominação política, que se serve de aparatos religiosos. E isso demonstra, fica claro, que o fanatismo religioso se alimenta dos descaminhos e da própria corrupção da sociedade. É incrível como muitas pessoas não enxergam isso e não conseguem perceber que ela faz parte de uma engrenagem gigantesca, corrupta e que no final o único objetivo é poder. E as pessoas que entram na religião com aquela esperança de encontrar Deus, mudar de vida, alcançar a salvação, elas não têm noção que elas estão entrando dentro de um contexto que é, sim, um jogo político. E quando se torna fanático, ela só fomenta e fortalece mais essa engrenagem. E quando se fala de religião,
Não existe uma pessoa que não foi ou não se tornou, uma vez foi, talvez não seja mais, um religioso assíduo. Todo ser humano ele crê em alguma coisa, ele acredita em algo. Mesmo que esse algo muitas vezes seja avesso do ponto de vista de outro, mesmo que não faça parte de uma instituição religiosa, né, conforme a gente vê no Brasil, principalmente igrejas e mais igrejas, mas ele faz parte de uma certa crença indiretamente de alguma coisa. O levante do fanatismo religioso na atualidade, né, a qual a gente hoje vive, parece indicar uma tendência totalitária, contínua, a uma ameaça à necessária liberdade do convívio social, que sem a qual se torna impossível garantir o direito da cidadania às diferentes visões de mundo, estilos de vida, e essa situação só demonstra o quanto é urgente abrir um caminho para uma reflexão que a gente venha buscar identificar aonde e como atuar a essa tendência mortífera, maligna, sem que a gente venha sucumbir ao domínio dela. Porque, cara, sinceramente, a gente precisa pensar e entender que nós fazemos parte de um sistema, de uma engrenagem, uma corrida pelo poder desesperadamente, e nós estamos fortalecendo quando entramos no jogo sem entender como é que funciona, acreditando, eles acabam desviando a nossa atenção, a atenção daquele que chega para Deus, porém eles não estão preocupados com essa conexão tua com Deus, eles estão preocupados em te manter nessa busca com Deus. Porém, enquanto você está ali, você está fortalecendo essa engrenagem, servindo de massa de manobra. E vamos nos unir para que a gente venha abrir a mente das pessoas que nós amamos, para entender que não é só estar dentro de uma igreja, não é só fazer parte de uma religião, de uma instituição, que as coisas vão melhorar a nossa vida. Nós precisamos ter a consciência de que aquilo ali também faz parte de uma jogada corrupta, nojenta, maligna, e que no final só vai fortalecer uma meia dúzia e a corda sempre estourando no lado mais fraco. Precisamos abrir, evoluir a nossa mente. Eu não estou falando para você deixar a sua crença, eu não estou falando para você parar de ir na igreja, eu não estou falando para você detonar com o seu pastor, com o seu líder, porque a maioria dos pastores também não tem noção do que eles fazem parte. Estão ali justamente cegos e crentes que estão fazendo algo para Deus. É válido? É. Porém, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um globo, de um contexto globalístico, onde as coisas não funcionam somente dentro daquilo que nós enxergamos. É muito mais abrangente. Deixe seu comentário aí, deixe o seu joinha que é importante. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, evoluindo sempre.